Presidente. O único defeito de Vossa Excelência é brigar demais pelo Paraná, que termina que é qualidade, né? Talvez essa seja a minha maior qualidade. Mas bons colegas que a gente tem aqui, certamente a ministra Gleice, que o tem como assessor, como primeiro suplente, está satisfeita, porque Vossa Excelência tem cumprido à risca aqui o compromisso de defender o Paraná e o Brasil. Falando em Paraná, senhor presidente, tivemos agora pela manhã, no final da manhã até início da tarde, uma importante reunião com a ministra Gleice, com o novo secretário de Portos, também com o ministro do Portos, o ministro Adams, tratando da licitação das áreas no Porto de Paranaguá, inclusive com a instalação de novos berços de atracação, otimizando aquele porto. Mas, senhor presidente, meu líder do PMDB, senador companheiro Eunício Oliveira, senadores aqui presentes, eu venho à tribuna para falar um pouco sobre segurança pública. O Senado Federal tem instalado, nos últimos tempos, importantes comissões temáticas para debater de forma específica temas e que deem uma solução rápida e que não podemos mais deixar por anos projetos tramitando no âmbito do Senado, no âmbito do Poder Legislativo, sem uma solução, principalmente naquilo que a população mais precisa e exige. Segurança pública, saúde, educação e o tema segurança pública é o que me traz à tribuna nessa tarde. Na semana passada, mais especificamente no dia 2/10, o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, instalou a comissão especial que debaterá propostas relacionadas à segurança pública. Na ocasião, o presidente do Senado observou que a segurança pública é a atribuição dos estados e municípios. Porém, diante das tremendas dificuldades fiscais enfrentadas por esses entes, deve necessariamente ser debatida e enfrentada pelo Poder Legislativo. A comissão terá 90 dias para propor um modelo de segurança para o país, partindo das propostas já em tramitação no Senado e também de outras que vão surgir no decorrer dos trabalhos dessa comissão. Ontem, passada apenas uma semana da instalação, realizamos, sob a presidência do senador Vital do Rego, a primeira reunião da comissão. Na oportunidade, analisamos e aprovamos o plano de trabalho apresentado pelo senador Pedro Taques, que será o relator desta comissão. Dentre as medidas propostas, foi aprovada a divisão dos assuntos em 5 sub-relatorias: proteção ao cidadão e à vítima, financiamento de segurança pública, estrutura da Polícia Brasileira, defesa civil e regulamentação de atividades potencialmente nocivas à segurança dos cidadãos e outros temas. Na reunião de ontem, tive a honra de ser designado o subrelator do último tema, que é a regulamentação de atividades potencialmente nocivas à segurança dos cidadãos brasileiros. Ao todo, senhoras e senhores senadores, foram encontradas pelo secretário da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania 44 proposições em tramitação no Senado Federal que versam diretamente sobre o tema segurança pública, excluídas as matérias de direito penal e também de execução penal, que já possuem, inclusive, comissões específicas, como é a comissão especial, a comissão de senadores que analisa o novo Código Penal e a comissão de juristas, que está por terminar uma proposta sobre execuções penais. No tópico em que fui designado relator, constam 10 proposições para serem analisadas. O PLC 25 de 2008, que dispõe sobre a segurança em bancos, empresas de vigilância e empresas de transportes de valores. O PLC número 40 de 2008, que institui o Dia Nacional de Segurança. O 35 de 2013, que dispõe sobre segurança nas casas de shows. O 74 também de 2013, que dispõe sobre comercialização de sinalizador náutico. Os PLS 171, 176 e 607, que dispõem sobre o controle de munições e proíbe a comercialização e aquisição de armas de fogo e munições. E o PLS 699, de 2011, que dispõe sobre o uso
de coletes à prova de balas para jornalistas, o 301, que dispõe sobre o porte de arma para agentes e inspetores do Poder Judiciário e para os agentes de trânsito, e também o PLS 421, de 2009, que trata da infraestrutura e segurança nacional. Esses são os projetos de leis que coube ao tema designado a mim. Enfim, são inúmeras as proposições, além de ideias e experiências exitosas nesta área que procurarei identificar para a construção de um relatório parcial que deverá ser analisado, repassado ao nosso relator geral, que é o senador Pedro Taques. Aliás, cumpre registrar que exatamente para obter informações sobre todos os temas que envolvem o trabalho da comissão especial, criada e instalada na data de ontem, instalada há uma semana atrás, e ontem, a nossa primeira reunião, também foi aprovada a proposta do relator, senador Pedro Taques, para realizar uma audiência pública para tratar de cada um dos temas, de cada um dos assuntos. No caso específico da regulamentação de atividades potencialmente nocivas à segurança dos cidadãos, a audiência pública será a última e ocorrerá no dia 13/11, com as seguintes presenças: representante do SINAR, que é o Sistema Nacional de Armas, Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, representantes de ONGs como Sou da Paz. Também um convite ao senhor José Tadeu da Silva, que é o presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, do senhor Nelson de Abreu Pinto, que é o presidente da Associação Brasileira das Entidades e Empresas de Gastronomia, Hospedagem e Turismo, e outros ainda que vamos definir nos próximos dias. Atualmente é possível ser necessário o convite de alguns desses palestrantes e outros que todos os temas sejam abordados. Esse é muito importante para nós formarmos as propostas que venham de acordo com a necessidade de darmos a segurança aos cidadãos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em muito boa hora, o Senado Federal decide instituir uma comissão especial para tratar da segurança pública no país. Inclusive, o senador Eunício Oliveira, meu líder, é membro dessa comissão e fará importantes contribuições. Os números da violência no Brasil são alarmantes e o sentimento de insegurança da população nacional é crescente. Voltando-me para a situação do meu estado, o estado do Paraná, cito como algo inaceitável o número de homicídios na capital, a cidade de Curitiba, nos últimos anos. Segundo dados oficiais da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado do Paraná, Curitiba teve 5.806 homicídios entre 2004 e 2013. E o pior, nesse mesmo período, a Justiça recebeu tão somente 1.314 casos que deram origem a processo penal. Ou seja, em torno de 20% tão somente. Considerando assassinatos e casos de tentativa de homicídio, ou seja, pelo menos 4.500 assassinatos continuam sem solução, assassinatos cometidos nos últimos 10 anos em Curitiba continuam sem solução. Apenas em 2011 foram assassinados na cidade de Curitiba, que possui 1.800.000 habitantes, 685 pessoas. Para efeito de comparação, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, na França, toda a França, cuja população se estima em torno de 65 milhões de habitantes, foram registrados menos homicídios do que na capital do Paraná, cuja população é de 1.800.000 habitantes. Ou seja, na França, o registro foi de 665 mil habitantes. Na França, ainda, a taxa de resolução dos homicídios ultrapassa 90%, enquanto no meu estado, o estado do Paraná, não chega a 20%. No caso da capital do Paraná, são os dados.
Isso tudo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, sem falar de todas as outras modalidades criminosas que tanto afligem e apavoram os curitibanos e todos os brasileiros. Espero que depois destes 90 dias possa o Senado Federal apresentar ao país um relatório que contribua efetivamente para o aprimoramento da política nacional de segurança pública, como sugestões de aperfeiçoamento das normas vigentes, apresentando as proposições que, ao final, resultem em verdadeiras melhorias na segurança de toda a população, com a aprovação de projetos de lei que possam ser implementados o mais rápido possível, garantindo assim ao cidadão brasileiro, ao cidadão paranaense, ao cidadão curitibano, uma maior sensação de segurança pública. Esse é o nosso pleito, eram essas as minhas palavras, agradecendo a todos, senhor presidente, pela atenção, desejando a todos uma boa tarde. Presidente,